Olha, eu estou recebendo aqui com muita alegria, muita satisfação, muito prazer, duas pessoas incríveis que estão aí representando um dos trabalhos do cinema brasileiro mais interessantes, aviso logo, que eu vi nos últimos meses e talvez aí no último ano. Estou falando do filme Rio Doce, que está entrando em cartaz nessa semana, e eu estou recebendo aqui Felipe Fernandes, o diretor do filme, e Ocado do Canal, protagonista do filme, que também dispensa apresentações para o pessoal daqui. Queria muito agradecer a presença de vocês, pessoal, nessa entrevista, e agradecer pelo filme também, Felipe e Ocado. Ô, André, é um prazer estar aqui. Eu que agradeço. Muito massa conversar com você, bater mais um papinho sobre o Rio Doce. Então, a primeira coisa que eu queria perguntar, começando por você mesmo, Felipe, sobre esse filme, é como é que você se sente filmando, no caso, um trabalho que tem essa conexão com a sua terra, que tem essa conexão com Pernambuco, que tem essa conexão com esse se sentir em casa, né? Como é que você se sente fazendo isso e como é que é perceber essa reação das pessoas de Pernambuco depois, né? O que é que você tem sentido desde que o filme, no caso, saiu em festival, em 2021 e tal? Então, o filme ele surge justamente dessa vontade de querer fazer assim, filmar histórias. Meu desejo de fazer cinema, na verdade, ele surge dessa vontade de querer filmar histórias que eu me identifique, sabe assim, que é isso, que eu me sinto em casa assistindo, porque eu acho que eu cresci com desejo de contar histórias desde pequeno, eu quero trabalhar com isso. E eu era muito essa criança da televisão que ficava vendo ali novela, os filmes que passavam, e achava muito massa aquilo tudo, mas achava muito distante de tudo que eu vivia, de tudo que eu ouvia, assim, que as pessoas ao meu redor estavam vendo, distante das pessoas ao meu redor, né? Assim, era outra cara, outra voz, outra vida, assim, que estava sendo representada ali. Então, quando eu começo a trabalhar com cinema, meio que nessa intenção, assim, de querer construir essas histórias possíveis, as histórias comuns, as histórias que estão ao meu redor. E aí é muito doido quando vem Rio Doce, assim, que é isso, já tinha tido os dois curtas, Delírio se passa ali em Jardim Atlântico, tem isso bem forte também da paisagem, mas os curtas eles não atingem a quantidade de público tão grande quanto o longa, né? Assim, eles ficam restritos ao circuito de festival e mais a cinefilia que acessa esse circuito. E aí quando a gente vai para o longa, se expande um pouco mais, e está se expandindo agora, né? Que está entrando no sistema comercial, né? Saindo apenas desse circuito de festival. E é muito incrível como ele bate, principalmente como bate diferente nas pessoas de Recife, de Olinda, de Botão, daí, que conhecem essa paisagem, que conhecem o sotaque, que conhecem, assim, percebem as nuances de cada construção ali, sabe? Das diferenças entre periferia e centro, da colocação na fala de uma coisa, de outra, das distâncias dos percursos percorridos, né? Nas distâncias sociais que existem, assim, ele toca muito mais nesse sentido quem conhece, quem viveu isso na pele, né? Sim, imagino. E o Cadu, você sente a mesma coisa vendo as pessoas reagirem ao filme dessa forma desde que o filme começou a sair em festival? Então, eu assisti ele uma vez no Festival do Rio, né? Na verdade, duas vezes no Uhum. Festival do Rio e duas vezes em Recife, né? E é uma onda assim porque tem essa balança assim, sabe? O povo que não é de Recife assim e tal, tipo, acha novo, sabe? E tipo, pô, que massa, não sei o que, babá. Tipo, o sotaque de vocês é da hora e tal. Tipo, tinha uma coisa ali que, tipo, às vezes pergunta algumas coisas assim, até mesmo do local, sabe? E já a Uhum. galera de Recife, assim, tipo, gera essa meio que essa representatividade, assim, né? Tipo, de automaticamente se ver na tela, né? Mesmo que seja em outros corpos, né? Tipo, ou ver a sua comunidade, tipo, as pessoas meio que gera meio que essa felicidade, assim, né? E ao mesmo tempo um estranhamento, porque, é, sei lá, alguns festivais de cinema que eu já fui, assim, os filmes eram de Recife, mas parecia não ser de Recife, sabe? E tal, tipo. E daí, tipo, a galera da periferia não tem tanto acesso a isso, assim, né? No caso de Rio Doce, como eu tenho essa troca muito forte, assim, tal, com a minha favela em si, uma certa quantidade de pessoas foi lá assistir, sabe? E daí, tipo, é uma galera que geralmente só vê mais o cinema comercial, assim, ou acaba engolindo os filmes que passam na TV, né? E daí, tipo, quando se vê, tipo, caramba,
parece algo mágico, sabe? E é da hora essa sensação, sabe, de ser um dos rostos que personifica o corre daquela galera e que personifica também aquele lugar, sabe? E essas outras pessoas também que passam por essas situações parecidas com a de Thiago. Eu acho muito massa isso que você disse, porque, quer dizer, para muita gente, principalmente que não tem tanto contato com cinema, com certos tipos de cinema brasileiro, parece que assim, o cinema é sempre, como o Felipe falou, uma coisa muito distante, né? E aí, uma vez que a pessoa se vê daquela forma, vê que a sua realidade, que parece tão corriqueira, mesmo e é corriqueira, pode ser cinematográfica, né? Pode ter uma dimensão de cinema. Eu acho que esse filme, ele, apesar de ser bastante realista, bastante cru no trato das situações, ele tem um ar de cinema e não tem cara de documentário, assim. Mas aí, falando sobre isso, Felipe, eu queria, inclusive, saber, eu lembro quando eu vi uma entrevista sua na época do Olhar, eu acho quando o filme foi uma das primeiras fases de entrevistas que vocês deram, e aí você falou que o protagonista, ele não surgiu antes da história, né, que foi um desafio até chegar ao protagonista. Acho que foi mais ou menos essa a tua resposta, que primeiro foi moldado esse contexto para daí surgir o personagem. Aí eu te pergunto como é que você chegou até ele, se foi um referencial mais fácil, mais conhecido seu da comunidade ou daqui mesmo da cidade, ou se não, se foi realmente uma coisa que surgiu a partir da história. Não, assim, inicialmente o filme ele tinha mais, o protagonismo ele estava muito mais com as personagens femininas, assim. O primeiro argumento, né? Porque o primeiro argumento eu escrevi em 2014, assim. Só que nesse processo de tentar aprofundar, de reescrita das várias versões do roteiro, assim, ao longo dos anos, né? A gente filmou em 2019, então foram 5 anos lidando com esses personagens, com essa história, tentando entender o que é que eu queria falar, né? Qual era a história que eu queria construir. A gente foi chegando assim nesse personagem, mas foi muito pela história, e aí a partir do momento que eu construí uma versão de roteiro para a gente começar a produção de elenco, e aí a gente encontra Okada, o personagem ele é reconstruído mais uma vez, né, a partir da vivência de Okada, a partir dos temas que interessam ao Okada, do encontro dessas duas necessidades criativas, vamos dizer assim, nessas várias, né, mas assim, falando especificamente aqui, a minha é dele, assim, essas duas visões artísticas, elas se encontram de alguma forma para poder construir esse Thiago que vira o protagonista de Rio Doce como ele é hoje, assim. Falando nisso, eu penso assim que a cidade e principalmente o cenário de Rio Doce, ele ajuda na composição do personagem como um todo, né? Quer dizer, ajuda a enriquecer isso. Eu lembro quando eu entrevistei uma vez o Daniel Bandeira sobre o Amigos de Risco, e ele me falou que o cenário sempre, no final das contas, vai determinar toda a lógica de atmosfera de qualquer filme, né? E eu acho que nesse caso isso é muito importante. Aí eu te pergunto, só para a gente fechar essa parte também, Rio Doce sempre teve em mente como esse título e cenário da história ou não? Ou foi algo que surgiu um pouco depois do processo? Não, o filme ele tinha outro título. Todo o processo assim de captação, de escrita de roteiro, a gente trabalhava com outro título, mas quando a gente começou a filmar, a gente já entendia que esse título não servia. E aí, naturalmente, Rio Doce acabou se tornando um título, porque é isso, o bairro ele já existia desde o começo, ele foi ganhando essa importância, assim. Porque, de fato, assim, me interessava construir uma narrativa a partir da paisagem, que a paisagem, ela guiasse a construção dessa narrativa, e por isso que vem esse personagem, inicialmente, assim, que esse personagem poderia transitar, e a partir desse trânsito a gente construir esse espaço, assim, essa experiência de espaço. E é isso, assim, ele vem de personagens que existem, que para mim eles estavam. Eu morei em Rio Doce, né, a vida toda, minha família é toda ali. É um personagem que são meus primos, é meu irmão, sabe assim, os amigos do meu irmão, assim, são essas figuras que estavam ali dentro dessa paisagem urbana do bairro mesmo, de Rio Doce. Sim. E, Okada, eu te pergunto, inclusive, sobre o personagem, né? Ainda falando nele e nesse contexto todo. Ele é um personagem muito introspectivo, né? Ele é um personagem que fala muito pouco e quando fala é de uma forma bem direta. Ele é muito direto ao ponto, tipo, quando a menina deixa implícito lá que ela não gostou dele ter dormido na casa, ele olha assim e diz, então, tá tudo aí, pode ver que tá tudo aí, tal, enfim. Aí eu te pergunto, como é que foi, quais foram as pistas e as dicas de Felipe, da equipe, também do filme, ao longo do processo de direção, assim, da direção da sua interpretação e tudo mais, para você
compreender completamente esse personagem, o quanto você emprestou seu, né, para você falar dessa forma, para você ficar se comunicando com aqueles olhares assim de quem está entendendo tudo e está de saco cheio, assim. Como é que isso foi preparado para chegar no resultado aí? Que onda. É uma onda como cada pessoa que assistiu o filme, quando vai perguntar, pergunta coisas diferentes, assim, e tal, né? Percebe coisas diferentes. Eu nem lembro muito bem se Tiago tinha mais texto ou se era o tempo todo assim mesmo, né? Porque foi uma construção tão da hora e tão constrói, reconstrói, constrói, reconstrói, constrói, reconstrói, que eu não lembro muito bem no começo, assim. Mas foi essa construção e reconstrução começou desde o primeiro dia assim do teste, né? A partir da conversa que a gente teve até o último dia de gravação, sabe? Tiago, ele é muito parecido comigo, assim, né? Tipo, como eu já falei algumas vezes para algumas pessoas, trazendo de novo, assim, tipo, se Tiago ele fosse se ele fosse materializado, porque real ele eu acho que ele seria uma pessoa que frequentava os mesmos picos que eu e possivelmente a gente seria brother, sabe? Então isso facilitou pra caramba, assim, né? De trazer minhas coisas, algumas coisas não só de Ocado do canal, né? Que é essa figura artística, mas também de Elan, sabe? E acaba meio que, tipo, no final das contas, é 3 pessoas em um ali, né? Tipo, fazendo Thiago, sabe? Tem um pouco de Ocado que já é mais direto mesmo, assim, e tal. E, tipo, qual foi? Sabe? Tem as questões do próprio Thiago e também tem um pouco, assim, mais de Elan, né? Que é muito mais calado e tímido, assim. Pode não estar aparecendo hoje, mas meu irmão tem uma vergonha do caramba, velho. E daí é isso, né? Tipo, no final das contas, quando você tem a liberdade para criar junto, né? Como eu tive com o Felipe, com o Fábio Leal, eu acho que os caminhos acabam meio que se costurando, assim, sabe? E acaba sendo um processo gostoso mesmo, assim, prazeroso, ao mesmo tempo complexo, né? Que é essa complexidade toda que é Thiago. Mas é isso. Foi uma experiência da hora emprestar o corpo para esse cara. Queria muito que Rio Doce virasse série para poder conhecer também um pouco das histórias das outras pessoas, também dos outros personagens. E é isso. Foi legal você ter falado isso, que tem a ver justamente com o que eu ia perguntar a Felipe, mas só para completar essa tua fala massa, eu acho legal que é um filme e uma atuação que tem muito carinho pelo personagem. Assim, eu gosto muito de ver um filme desse tipo que você sente que o filme gosta do personagem, tanto que em vários momentos bem constrangedores, assim como naquela hora que chega o primo, eu acho um parente das irmãs ali, chorando e tal, ao invés do filme focar no menino, o filme foca nele ali, porque ele é que está deslocado, né? Tipo, a câmera foca nele, e isso para mim diz muito sobre como o filme vê o Thiago e a tua interpretação, assim, a tua expressão de quem está assim, e o que é que eu estou fazendo aqui é muito boa. Eu acho que isso passa muito para a gente que está assistindo ao filme, e as pessoas que eu conversei e que assistiram também, que são daqui, também identificaram isso. Mas sim, Felipe, o filme tem uma estrutura bem assim, aberta, né? Porque ele não tem, ele estabelece ali o conflito da paternidade, a questão toda da revelação, mas ao contrário do que seria convencional numa novela ou numa série, ele não vai transformar isso no mote, tipo, isso não vai virar o centro da questão se é pai, se é da família, se não é, e não sei o que, não. Aquilo ali existe mais para a gente acompanhar um pouco mais daqueles personagens, saber quem eles são. Aí eu te pergunto se isso foi realmente, como você falou, algo que foi sendo percebido que seria melhor assim ao longo da escrita do roteiro, ou se em algum momento já passou pela tua cabeça fazer uma coisa que fechasse essas pontas ou não, assim? Não. Em ponto de vista assim, formal, sempre tinha esse desejo muito grande de construir uma coisa que fosse que não desse respostas, fugisse de um didatismo, de alguma pedagogia assim nesse sentido, e que só jogasse luz para uma complexidade, sabe, para a complexidade da questão, para a complexidade dos personagens. E nesse sentido, do ponto de vista formal, me interessava muito assim
essa estrutura em que a gente cola no personagem por um tempo, por um período de tempo, e depois a gente deixa o personagem ir embora, assim. Então era isso que a gente pensava de Rio Doce desde o começo. A gente vai acompanhar Tiago nesses 2, 3 dias assim da vida dele, e a gente vai construir assim esses espaços que existem e essas personagens que existem, assim, que a gente tivesse essa sensação. E acho que isso você fala assim um pouco desse carinho que a gente acaba expressando ali no personagem na obra, vem um pouco dessa vontade, o desejo que existe desde o começo, assim, que a gente tivesse uma sensação quando terminasse o filme, que a gente conhecesse de fato aquelas pessoas, quase como eu, enquanto espectador, eu adoro, assim, eu adoro filme de personagem, eu adoro ver filme e série também, assim, que eu fico quase com saudade do personagem quando o filme acaba, sabe? Que eu vou assistir de novo, porque eu quero encontrar de novo aquele personagem. Então, assisto mais uma vez para poder estar junto daquelas pessoas. E eu acho que isso perde essa estrutura, assim, mais distante de uma coisa, de uma trama padrão, né? Assim, com começo, meio e fim, com resolução. E também eu acho que isso é essa forma, porque, assim, eu sempre tento pensar assim, a forma junto com o conteúdo, né? Assim, tentando entender essas duas coisas juntas. Eu acho que essa forma era mais adequada para essa história, porque era uma maneira de descentralizar a história desse homem branco que é o pai, assim, que está na origem da sociedade patriarcal e que a gente já viu tantas e tantas vezes a história dele sendo contada, né? Eu acho que o foco da história não é ele, não é isso, assim, é realmente Tiago. Esse é um emprego de periferia lidando com todas essas questões e com essa complexidade da vida dele, com a complexidade estrutural da sociedade mesmo, assim. Você falou uma coisa muito boa, que quer dizer, você tirar um pouquinho esse olhar, que é o olhar usual da televisão durante tanto tempo, e do cinema também, por consequência, que é o da família branca, de classe média, média alta, que recebe, de repente, descobre um parente, né, que vem da periferia, ou que é preto, e aí rola aqueles... Quer dizer, existe já esse olhar de fora para dentro, né, nesse caso. E eu acho importante a gente acompanhar justamente o olhar do personagem de Okada, do Tiago. Isso dá uma visão já de um certo desprezo daquelas pessoas muito antes da gente sequer começar a ouvir elas falando. Assim. Mesmo que elas não sejam necessariamente demonizadas pelo filme, não são, mas esse olhar muda tudo, né? Eu te pergunto, Okada, falando nisso, o filme, em algum momento, já que você falou que algumas coisas você se identifica com o Tiago, em algum momento específico ele toca em alguma questão, algum ponto que você já passou, alguma situação que você já vivenciou parecida? É isso, né? Eu acho que o primeiro ponto assim que me ligou a Tiago quando Felipe falou para mim sobre a proposta, logo no primeiro dia do teste, foi justamente essa questão de Tiago ser filho de mãe solo, sabe? Sem saber quem é o pai. Eu acho que isso é uma realidade não só minha, como de vários outros Okados e Tiagos espalhados pelas periferias, né? Porque eu também sou filho de mãe solo, de uma relação mal resolvida com meu genitor, onde eu fui registrado por um outro companheiro dela, assim, e tal, que também acabou não sendo presente, sabe? E daí é isso, né? Tem essa questão também de Tiago com a arte, né? E com a filha dele, assim, e tal, né? Tipo que inclusive foi perguntado na outra entrevista, assim, né? Esse abuso dele, assim, essa frustração dele com a arte, sabe? De ser uma pessoa que teve que escolher entre o sonho e a realidade e encontrou na realidade uma forma de se manter assim, de amenizar as cobranças, né? Quando ele tem a menina ali e tal. E é uma coisa que é muito presente na minha vida, né? Mesmo depois de Rio Doce, assim, ainda assim, tem essa questão de se pegar várias vezes, se perguntar várias vezes, né? Tipo, pô, e agora? Sabe? E daí, tipo, às vezes aparece um trampo, aparece outro, não sei o quê, mas sempre chega aquele momento assim do e agora? Sabe? De você, tipo, ter essa sensação de ser aplaudido nos shows ou no cinema e a galera. E daí, tipo, sei lá, chega a um ponto assim de você olhar dentro de casa assim e tá, tipo, as coisas acabando ali, sabe? E não ter nenhum trabalho em vista para frente. Eu acho que aconteceu tanto isso na vida de Tiago que ele meio que
desistiu assim da arte, sabe? Essas coisas são coisas que acontecem comigo também e que acaba refletindo no personagem, assim, né? E é isso, umas coisas ou outras que a gente foi trazendo, outras coisas que eu trouxe minha pessoal, outras coisas que o preparador foi meio que pontuando, outras coisas que Felipe trouxe, assim, tipo, como a questão do break, do rap, me deixou em casa, assim, sabe? Emprestei o meu corpo para Thiago, assim, e tal, e eu acho que foi da hora, né? Tem essa questão também de frequentar outros ambientes, assim, e tal, que no caso de Thiago é a família, mas ao mesmo tempo, tipo, é o que eu tô passando aqui esses dias, no hotel aqui em São Paulo, sabe, meio deslocado, assim, tal, desce para tomar café e tal, e tem aqueles olhares, assim, que o cara acaba observando, sabe, e o cara pensa, sei lá, tenta meio parecer não parecer uma ameaça assim, tal, o tempo todo, sabe? Para poder ficar o menos desconfortável possível. E é isso. Eu acho que como são coisas que eu já passo no dia a dia assim, que espero que isso mude, né? E com o filme abordando isso assim, chegando a esses tipos de assunto de uma forma diferenciada no cinema. Espero que mude para as próximas gerações, para que os nossos filhos não precisem passar por isso, assim, sabe? E é isso. Correto, perfeito. E Felipe, falando justamente sobre esses olhares, sobre essa classe média, média alta, enfim, recifense, particular recifense, pernambucana, enfim, da região metropolitana, a gente conhece bem, né? Claro que o Brasil, o filme também lida com questões que são universais para o brasileiro, mas tem uma parte ali, uma parcela da população da nossa cidade, do nosso estado, que o filme retrata muito bem, acho eu, assim, ou pelo menos de uma forma muito particular, assim, quer dizer, é uma galera que não é necessariamente de direita, mas tem aquela, né, é uma esquerda caviar ou não, enfim, fica naquele limbo ali, que é sempre tudo é muito velado, principalmente eu acho que o filme dilui isso bem nas três personagens, quer dizer, tem uma que é mais alternativazinha, que sai ali, sai um pouquinho daquela realidade, outra que é mais padrãozinho e tal. Aí eu te pergunto também de onde essas personagens vieram e qual é a tua relação pessoal com esse tipo de realidade, assim, esse tipo de pessoa, no caso. Eu acho que como Thiago, eu tô assim um pouco nesse trânsito entre esses dois mundos, assim, né? As coisas da periferia, mas é isso. Quando eu entro na UFPE, eu começo a viver um pouco mais Recife. E é aí que eu entendo também que Rio Doce e Jardim Atlântico é visto como periferia, porque até então para mim era só o meu mundo lá, assim. Então essa visão do que é Rio Doce, ela é estabelecida a partir de uma certa perspectiva, né? De um certo olhar, que é esse olhar do centro, esse olhar de Casa Forte, de Boa Viagem, né? Dos bairros nobres de Recife. Então, assim, me interessava construir essas personagens de uma maneira um pouco mais complexa do que a gente estava acostumado a ver, até inclusive no cinema brasileiro assim mais recente, em que a gente às vezes tem isso de um ponto de vista muito pedagógico, de dizer, ó, essa daqui, ó, ela é a vilã, veja. Porque para mim isso, por mais que eu entenda toda coisa, toda a função, todo o gesto, eu acho que ele é um pouco efetivo a partir do momento que as pessoas que olham, elas não conseguem se ver nessas pessoas, assim, né? Então eu queria que quem estivesse assistindo também conseguisse se ver ali na irmã que é levemente racista ou na que é classista, né? Sabe? Que essas coisas, elas pudessem bater também nas pessoas no sentido de tipo, eita, olha só. Eu já fiz isso. Eu já fiz isso. Então, assim, poxa, realmente, assim, né? Eu nunca me coloco no lugar do outro como o outro vê. Porque é isso, a gente tá o tempo todo colado com o Thiago. Então, a gente tá vendo elas da perspectiva do Thiago. Então, uma forma da pessoa conseguir se ver na perspectiva do outro é se ver em sua complexidade também, assim, né? Porque é isso, somos todos complexos. E eu acho que todas essas questões que a gente passou no Brasil recente, assim, né? Todas as brigas de família e todas essas questões políticas, elas só deixam mais claro isso. As pessoas são complexas, assim. A gente tem gente incrível votando em pessoas que falam absurdos, né? Compartilhando fake news, mas é um cara massa, sabe? Tipo, e tem uma coisa, uma complexidade que a gente precisa lidar com ela. A gente não pode ignorar a complexidade, né? Essa complexidade humana, assim.
porque ela também ela não anula todos os problemas que essas pessoas causam e tudo precisa ser mudado. E aí, nesse sentido de ter esse filme com essa estrutura mais aberta, formal, que a gente falou, acho que vai nesse lugar também, porque a gente assim, está conectado com essa construção dessas personagens, porque eu acho que uma coisa que a gente tinha desde o começo muito clara, que é tipo a impossibilidade de conciliação. Não existe conciliação. Não existe, sabe, a gente não aponta para conciliação. É isso, a gente não tem resposta, mas assim, a gente está tentando entender quem somos, né? Quem somos enquanto sociedade, assim. Acho que essa minha inserção assim no cinema e conhecer pessoas de realidades diferentes da minha assim mais de perto e ver elas como pessoas e como pessoa mesmo e não só como é, sei lá, a minha experiência que eu tinha com pessoas brancas, classe média até então, era tipo ir no Parque da Jequeira, dar um treino e a galera, tipo, sei lá, atravessar pro outro lado da pista, sabe? Ou fechar o vidro do carro, sabe? Ou tipo, eu entrar e tipo, ter em algum estabelecimento e ter esses olhares que nem eu tava falando que acontece aqui, por exemplo. É... E daí eu comecei a ter o contato com essas pessoas com pessoas brancas, classe média, pá, não sei o que, no meio do cinema. E eu comecei a ver elas como pessoas, tá ligado? Não só simplesmente, tipo, como aquela galera racista aí, classista aí, que, sabe? E eu, caralho, mano, tem pessoas boas do lado de lá também, sabe? E daí, tipo, eu me permiti me abrir mais, assim, tal, me permiti deixar de ser aquele cara, aquela capa, né, do canal Durão, assim, pá, do rap, e que tá sempre de cara fechada como uma espécie de proteção e tal. E comecei a me abrir mais um pouco mesmo com a galera, assim, tá ligado? Entender um pouco sobre a visão que a galera tem também. E daí é isso, e no meio do processo eu me permiti sorrir pra caramba, sabe? Era uma coisa que eu não costumava muito fazer, assim, tal. Me permiti chorar, nossa, pra poder chorar, eu sentia o que fosse doer da forma que fosse, assim, tal, mas não me permitia chorar, tá ligado? Ainda mais na frente dos outros, assim, tal. Então, tipo, foi um processo muito... que eu consegui ressignificar e me permitir muitas coisas, sabe? Lidando com pessoas que já têm uma espécie de sensibilidade, tá ligado? E pá, tipo, seja por seus privilégios ou não, mas que já conseguiu chegar até esses pontos, sabe? Que a maioria da galera da periferia, assim, de onde eu moro, nem sabe que a parada existe, quanto mais saber que tem um nome, sabe? Então, tipo, pra mim isso foi, sabe, abriu a mente de uma forma que eu nem imaginava, assim, e tal. E é isso, eu tô levando isso pra vida, tô levando isso pra minha casa, sabe? Levando isso pra minha família, tipo, sei lá, minha mãe, antes de eu ter essa relação, assim, com o cinema, a gente, tipo, sei lá, não lembro quando é que a gente deu um abraço ou falava que amava, sabe? E daí eu comecei a trazer isso pra dentro de casa, hoje em dia ela já ri, tá ligado? A gente hoje em dia é muito mais, tem uma relação bem da hora, assim, pá, como amigos também, pá, não só como mãe e filho, que tipo, eu mando, você obedece, eu tô certo, você tá errado, sabe? Essa minha relação com o cinema meio que me ajudou a construir uma relação mais saudável mesmo, sabe? Na minha periferia, na minha casa, com os meus amigos ou com a galera que eu trabalho, assim, e tal. E é isso. Gente, antes de finalizar, para não tomar mais o tempo de vocês, eu queria perguntar uma coisa que eu sempre pergunto, que eu tenho sempre curiosidade, que é saber de cada um qual é o momento que mais gostou de filmar do filme, qual é o momento mais prazeroso, ou mais difícil, ou mais marcante das gravações. Se é que ele tá no filme, né? Porque às vezes não tá, esse momento não tá no resultado final. São tantos. Diz aí, cara, escolhe o teu primeiro. Uma vez, Ocado. Caramba! Eu acho que o momento que eu mais gostei de filmar e que também é um dos mais difíceis, assim, tal. Tipo, obviamente ele teve alguns cortes que não entraram no filme também. Você assistiu o filme já? Já. Então pode falar. Pode.
O retorno dele para casa ali, sabe? Aquela conversa que ele tem com... Ai, caramba, como é o nome dela, velho? Com a mãe. Enfim, com Nath, né? Pau, não lembro. Com Laura, sim. Com a Laura. Foi pra casa de Augusto. Depois da festa, né? Depois do PT Isso. lá que ela dá. Tá, sim. Foi difícil pra caramba, assim, né? Porque eu tava muito, muito, muito cansado, velho. Com sono. E daí, tipo, já tava, tipo, aquela energia, assim, do cinema, assim, e tal, né? Que, tipo, é desgastante pra caramba. Assim, E foi gravado de madrugada mesmo essa cena? Sim, de madrugada. E daí, tipo, várias vezes, tipo, sei lá, tinha alguns barulhos, assim, que tava incomodando para o som, sabe? E a gente teve que voltar várias vezes e tal. E daí, tipo, teve uma hora que Fábio olhou assim pra mim e disse, amigo, o seguinte é esse. Essa cena agora é a última cena do filme, né? E, tipo, essa cena tem que ser foda. Por mais que a energia dela seja pra baixo e pá, não sei o que, mas ela tem que ser foda. Então, tipo, vamos nessa e tal, não sei o que. Então, a gente teve uma conversa bem da hora. E eu botei isso na minha cabeça. Não, é o seguinte, não tá dando certo pro som. E pá, tipo, às vezes não tá, a gente tá errando, ou às vezes tipo, não tá dando certo pro movimento de câmera e tal, mas tipo, se for pra gente fazer aqui até amanhecer e esperar anoitecer amanhã pra gente gravar de novo, a gente vai gravar. E daí quando eu botei isso na cabeça assim e tal, tipo, a gente ainda gravou mais 2 vezes, e eu acho que essa foi a mais desafiadora. Mas o aniversário pra mim, eu não sei se era pra ser uma só, mas o aniversário pra mim, me veio na cabeça agora enquanto eu tava falando, foi muito da hora, assim, sabe? Aqueles vários sentimentos do Thiago ali e tal, tipo, o padrasto dele fazendo o discurso e ele meio que querendo sorrir, mas ao mesmo tempo, tipo, retraído com tudo que tá acontecendo, sabe? Que foi logo depois da cena da mãe dele, que também, porra, foi foda. Mas aí, tipo, a minha família mesmo tava lá, assim, né? Minha mãe tava no aniversário, sabe? Era o aniversário da tua irmã. Foi no dia do aniversário da tua irmã. Era no aniversário da minha irmã. Foi gravado no dia do aniversário? Sim. E ela tá aí lá, tinha né? 2 sobrinhas lá, tinha 2 irmãs, meu cunhado, sabe? Aí o moleque também que eu criei dos 15 dos 7 aos 15 anos estava lá também. Fábio também faz uma aparição, né? Nessa O Felipe também, que fez o meu irmão no filme, ele estava morando comigo na época, assim, tal, né? Tipo, a família dele meio que tinha... Então, tipo, pra mim, eu tava muito família mesmo, sabe? E me trouxe uma sensação da hora, que foi, inclusive, até um pouco difícil de entrar naquela introspecção de Thiago, porque às vezes eu ficava pensando assim, caramba, mano, o que é que manhã deve estar pensando de eu ter com outra mãe aqui agora, sabe? E foi foda, velho. Foi mágico pra caramba, assim. Esse eu acho que foi o dia que eu mais gostei. Eu também, assim, eu ia dizer essa cena como a minha preferida, porque assim, o discurso de Carlos Francisco dando aquele texto me emociona muito, assim, num lugar muito, muito engraçado, que é isso, me emocionava nos ensaios, me emocionava na montagem, me emociona... Agora mesmo, porque já vi o filme muitas vezes, mas assim, me emocionava quando assisti o filme também, porque ele é um ator muito foda, assim, aquela situação toda. E é isso, foi o dia que era meu aniversário, era aniversário de Érica, irmã de Ocado, tava a família de Ocado, foi tipo um dia muito, muito especial daquela cena ali do aniversário. E também, assim, para além dessa, outra cena que me emociona muito é esse momento reggae, assim, a Aninha Martins cantando lá, uma cantando. Nossa, aquilo era muito forte, era muito lindo. E aquela estrutura ali, o coco de Beth, né, assim, ali Guadalupe, Beth do Chum, era tudo muito forte ali, assim, foi muito, muito emocionante também, assim. Foram 2 momentos que realmente... 2 experiências que me deixaram muito, muito feliz, assim, de estar ali, de me sentir bem nesse lugar de condução e de direção, que é o papel que a gente tem que exercer. E de desafio, assim, foi tudo. Foi muita coisa difícil, assim, não sei nem escolher uma. O filme todo. O filme todo. Queria agradecer demais a vocês aí por esse tempo, agradecer pelo filme, pela conversa. E é isso, gente. Obrigado mesmo. Eu que agradeço, André. Conversa muito massa. A gente se fala. E pessoas que estão assistindo agora esse vídeo, que deve estar saindo um pouco depois, assistam a Rio Doce, que está estreando agora nessa semana, dia 20, né? Isso, de 20 de abril, nos cinemas.
E assistam um filme, pessoas que são de Recife, pessoas que não são de Recife, porque não precisa ser de Recife para entender, para gostar. Cinema está aí para propor exercício de empatia mesmo.